Oi, quarto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências. Todo mundo abrindo na página 124. Primeiro vamos conversar. Nós vamos para 124. Pro, mas aí no fundo tá 118? Sim, porque eu quero relembrar aqui uma parte para poder ensinar a próxima. Nós vimos aí a cadeia alimentar. Lembram da cadeia alimentar? Vamos lá ver um pouquinho a cadeia alimentar? Nós vimos a cadeia alimentar, que nós tínhamos o produtor, que é a planta, as algas, que elas produzem seu próprio alimento pela fotossíntese, ok? Produz energia. E nesse caso aqui, nós estamos vendo uma cadeia alimentar. Ele é único, é uma cadeia alimentar que está mostrando todas as funções. Ou seja, aqui o gafanhoto se alimentou da planta, pegou energia da planta. O sapo comeu o gafanhoto, pegou energia do gafanhoto. A cobra comeu o sapo, que pegou energia do sapo. O gavião comeu a cobra, que pegou energia da cobra. Então, nós fizemos o quê? Uma cadeia alimentar. Tá, Pro. Até aí nós já tínhamos entendido. Mas por que você voltou aí, Pro? A Pro voltou aqui porque agora nós vamos ver a teia alimentar. Pro, o que é isso? Teia alimentar. Olha aqui a teia alimentar, meus amores. Nós vamos estudar este hoje. Então, todo mundo, página 124, para vermos este. A teia alimentar. Veja bem que na teia alimentar, eu continuo tendo ali o produtor, tenho o produtor, o consumidor primário, secundário, só que aí é uma teia. Olha só, o gafanhoto comeu a plantinha. Que a lagartixa pode comer o gafanhoto, como o gavião já pode diretamente ter comido esse gafanhoto. Como ele pode ter comido a lagartixa que comeu o gafanhoto e pegar energia. Então, a energia vai ali, olha, de várias teias, de várias maneiras. Quando eu estou falando de uma cadeia alimentar, eu vou ter a setinha apontando quem comeu quem pegou energia de quem. A setinha apontando, certo? Na teia alimentar, olha, na natureza, geralmente ocorre o entrelaçamento de várias cadeias alimentares, formando o quê? Uma teia alimentar. A teia alimentar, uma ou mais espécies participam de mais ter uma cadeia alimentar. Por exemplo, gente, vamos supor que eu comi um alface. Eu virei um consumidor primário, que eu fui lá, comi, tirei energia do que produz sua própria energia, que é a planta, comi o alface, eu virei o consumidor primário. Tá, mas eu posso fazer um outro tipo de relação, um outro tipo de cadeia. Eu posso ir e comer um bife que era de uma carne de vaca. Então, a vaca foi e comeu um boi, uma vaca, comeu uma planta. Aí eu fui e comi ele. Então, eu não sou mais o consumidor primário, eu virei o consumidor secundário. Então, tem vários tipos de cadeia dentro de uma teia alimentar. Olha o exemplo que o livro está dando para vocês. Olha, está mostrando aí várias opções que podem ocorrer. E aí ele tem aqui uma pergunta, olha. Analise a ilustração e classifica-se em cadeia ou teia alimentar. Esse primeiro aqui, você está vendo várias situações que podem ocorrer ou nesse daqui. Aqui você está vendo uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar. Lembra da teia? Vamos pensar assim na aranha, uma teia de aranha. Não tem várias opções, vários ligamentos? A cadeia alimentar, ela vai ter só uma ligação. E a teia alimentar vai ter várias. Ok? Já deu aí para ter uma ideia qual que é a resposta certa, né? Então, vamos lá. Coloca pausa e faça, que a Pro já vai falar a resposta. Ok, esse estava super fácil, né, meus amores? Olha, aqui teve as algas que os animais, os caranguejos comeram, os peixes comeram o caranguejo, que pegaram energia por sua vez, esse outro peixe comeu esse, pegou sua energia por sua vez, e assim por diante. E nós estamos falando de uma cadeia alimentar. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma teia alimentar, que vários tipos de alimentação, de cadeias alimentares pode acontecer aqui dentro dessa teia alimentar, tá bom? Então, cadeia alimentar e teia alimentar. A imagem mostra algumas relações alimentares.
Analise e responda as questões. Olha só, gente, vamos analisar essa imagem e vamos responder. Classifique os animais ilustrados na teia alimentar de acordo com o hábito alimentar. Lembra do hábito alimentar, gente? Do herbívoro, do carnívoro, do onívoro. Lembraram? Qual é qual aí? Então, vamos lá. Herbívoro, que se alimenta só das plantinhas. Carnívoros, que se alimenta de outros animais. E onívoros, que se alimenta tanto da plantinha quanto de outros animais. Tá super fácil aí de responder. Vamos classificar eles. Agora, retire desse esquema uma cadeia alimentar e escreva abaixo. Agora, vocês vão fazer uma cadeia alimentar. Não é teia, uma cadeia alimentar. A setinha, lembra? Faz aí. Põe pausa e responde. Bom, eu acredito que vocês fizeram pausa e responderam. Vamos lá. Herbívoro, a abelha e o gafanhoto, né? Eles se alimentam da planta. E os carnívoros, o sapo, a cobra e o gavião. E onívoro, a galinha. A galinha come lá o... Como é que chama? A minhoca, né? Come as plantinhas. E aí, nós vamos aqui, ó. Pediu para vocês fazerem, ó, retire desse esquema uma cadeia alimentar. Aqui tem várias cadeias alimentares, tá? Então, vocês podem ter feito alguma dessas cadeias, tá? Aqui, ó, uma cadeia, aqui é outra cadeia, aqui é outra cadeia, aqui é outra. Dentre dessas, é alguma vocês devem ter feito, tá? Vamos lá para o livro. Olha só. Em grande parte das cadeias e das teias alimentares, as plantas ou as algas são os produtores. Os animais são os consumidores e as bactérias e os fungos são os decompositores. O quadro mostra alguns animais, de que eles estão se alimentando e de quem são seus predadores. Olha só. O animal, o sabiá, ele se alimenta de frutos, sementes e insetos. Quem é o predador do sabiá? Gavião. O grilo se alimenta de folhas. Quem é o predador do grilo? Aranha, sapo, lagarta e sabiá. Louva-a-Deus. Qual o alimento do louva-a-Deus? Grilos. E qual o predador do louva-a-Deus? Aranha, sapo, lagarto, sabiá e assim por diante, tá, gente? Com base naquele quadro, monte uma cadeia alimentar com 3 seres vivos. Vocês vão pôr 3 seres vivos, fazer uma cadeia alimentar. Use mais de uma seta partindo de um mesmo ser vivo ou chegando a ele para montar uma teia alimentar. Gente, agora vocês vão fazer uma teia alimentar. Cadeia alimentar. Aqui tá falando 3, vamos supor. O sapo comendo o inseto e a cobra comendo o sapo. Pronto, uma cadeia alimentar com 3. A teia alimentar. Eu posso colocar, vamos supor, eu ponho aqui um louva-a-Deus, aí eu ponho que o grilo comeu ele, ou eu posso pôr que a aranha direto comeu ele. Ou então, assim, eu vou desenhar todos esses daqui, fazer a teia, fazer várias setas aí mostrando a alimentação que poderia ser feita, tá? Põe pausa e faz, que eu já vou mostrar lá no livro. Olha aqui, ó, exemplo. O fruto, o sabiá e o gavião. Aqui, o exemplo. Folha, grilo, olha lá. Olha um monte de seta. Isso é uma teia alimentar. Vocês podem ter feito igual, podem ter feito outra. Não tem problema. Olha só, gente. Desequilíbrio na teia alimentar. O número de indivíduos de um ecossistema pode diminuir ou aumentar em razão de interferência humana ou naturais. Essa interferência pode causar impacto no equilíbrio das relações dentro de uma cadeia alimentar, refletindo nas populações de todas as espécies envolvidas. Um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar é o desmatamento de uma árvore de floresta. Quando ocorre desmatamento, os consumidores primários, que são os animais que se alimentam das plantas que ali existiam, não têm alimento, podendo morrer ou ter que mudar-se para outro lugar em busca de alimento. Com isso, os consumidores secundários também ficam sem alimentos e afetam os terciários, de modo de toda a cadeia alimentar sofrer interferência. Então, assim, vocês viram só? Uma única área que tira um monte de coisa que pode ocorrer.
De vez em quando a gente vê aí no noticiário, né? E apareceu um bicho na cidade, porque ele já, na onde ele vive, está sendo explorado, está tendo desmatamento, ele não tem mais. Olha, atravessando a avenida tinha um casal de pato. Então, assim, você vê algumas reportagens diferentes, é isso. O que está acontecendo no nosso ecossistema está fazendo esses animais migrarem, procurar alimento em outros lugares. Analise a cadeia alimentar de uma lagoa. Olha aqui, ó. Planta de um lago, o caramujo, peixe e a garça. E explique o que acontecerá aos consumidores se, nessa lagoa, for jogado esgoto industrial com substância tóxica que matem as plantas. E aí, o que acontece, gente? Vamos pensar? Põe pausa e responde aí que eu já vou lá no outro livro. Olha só, gente. Se as plantas morrem por causa da presença de substância tóxica na lagoa, os consumidores primários também morrerão, porque eles não têm o que comer, gente. E assim vai afetar todos os outros consumidores. Porque se o primário morreu, não vai existir o secundário. O secundário precisa comer e não tem o primário. Então vai afetar o secundário, terciário e assim por diante. Agora vamos ler o texto que fala da consequência da poluição das águas para as cadeias e as teias alimentares, tá? Eutrofização. A poluição da água é um dos fatores que prejudicam a relação entre o organismo e o meio ambiente, causando desequilíbrio ecológico. Entre as diversas formas de contaminação da água na natureza, há a eutrofização. Esse fenômeno ocorre quando grande quantidade de nutrientes, minerais e organismos estão depositadas na água, resultando em uma acelerada multiplicação de algas, impedindo dessa forma que a luz consiga penetrar até os vegetais e algas que estão no fundo. Outra consequência é o esgotamento de nutrientes e a morte dessas algas, e a proliferação de bactérias aeróbicas que consomem oxigênio, levando peixes, crustáceos, bactérias, entre outros organismos a morrer. Nossa, que dó, né, gente? Geralmente a causa é o esgoto sanitário lançado nos rios, mas também ocorre por resíduos industriais, entre outros, causando desequilíbrio no meio ambiente e, consequentemente, para as pessoas que necessitam do uso desses locais e são sujeitas à disseminação de doenças causadas por bactérias, vírus e protozoários. Gente, olha essa foto. Olha a contaminação do ambiente. Imagina só, como vai ter vida aí, gente? Não tem como, né? Escreva um texto propondo a ação humana que pode contribuir para resolver a situação relatada no texto. Gente, agora de acordo com esse texto, que nós vimos que faz mal, que é prejudicial para o nosso ecossistema, para o ambiente, vocês agora vão fazer aqui um texto propondo uma ação nossa que pode melhorar, que pode contribuir para que isso não ocorra, tá bom? Gente, vamos lá, vamos observar essa imagem do ecossistema aquático. Olha só, imagem bonita, né? Bom, olha só quanta coisa está acontecendo aí, né, gente? Explique por que esse meio ambiente é um ecossistema. Por que, gente, é um ecossistema? Vamos escrever no caderno, tá? Cite 3 componentes bióticos e 3 abióticos presentes na imagem. Gente, isso aqui é uma revisão de tudo que nós já vimos, hein? Que interação entre esses seres vivos você conhece? Que interação vocês estão conhecendo aí, vendo aí? Nossa, gente, olha a imagem ali da coruja. Olha só, ilustre uma cadeia alimentar de forma diferente. Analisa e responda as questões. E escreva um parágrafo descrevendo a cadeia alimentar ilustrada. Qual foi essa cadeia alimentar que teve aí? Esquematize a cadeia alimentar, inserindo nela os componentes de cadeia alimentar que o artista deixou de ilustrar. Bem interessante isso, né, gente? A imagem mostra uma teia alimentar terrestre. Analise para responder
ao que se pede. Gente, vocês estão vendo que isso daqui é uma teia, olha, não é uma cadeia. Cite os animais herbívoros presentes nela. Quais são os herbívoros? Lembra quem são os herbívoros. Agora escreva uma cadeia alimentar que faz parte dessa teia alimentar. Agora vocês vão fazer uma cadeia alimentar dessa teia alimentar. Gente, agora como é revisão, a professora vai dando a instrução, vocês vão fazendo, depois a gente corrige, tá? Cadeia alimentar. Olha só em ilustração. Classifique os animais da tirinha em relação aos hábitos alimentares. Nessa tirinha, há uma cadeia alimentar. Esquematize-a classificando os seres vivos em produtores e consumidores. Aí lembra do consumidor primário, secundário? Se parasitas destruírem as plantas, o que ocorrerá com essa cadeia alimentar? O que acontece? Lembra que nós estamos falando? Esse ponto de chegada aqui, olha, esse organograma nós vamos fazer juntos, tá? Porque aqui é a nossa revisão. Então, aqui, ó, a página 130, 129 e 130, vocês vão dar pausa e fazer, tá? Acabou, a gente já vai conversar sobre, porque é uma pequena revisão. Pronto, acredito que vocês já deram pause e já fizeram, né? Então, vamos lá. Então, aqui já foi feito. Aqui, ó, nós observamos aqui. E agora nós vamos explicar por que esse meio ambiente é um ecossistema. Um ecossistema é a interação entre componentes abióticos e bióticos. Lembra que a Pro falou? Então, aqui, eles têm essa interação, essa troca aí. Cite 3 componentes bióticos e 3 abióticos presentes na imagem. Gente, abióticos, que é que não tem vida, lembra? A pedra, a água e o ar. E bióticos, as plantas, os insetos e as aves. Tranquilérrimo, não foi? Que interação entre seres vivos você reconhece? A ave comendo um sapo caçando um inseto. Você viu que tá tendo aí essa troca aí, essa interação? Olha essa imagem aqui, gente. O parágrafo que vocês podem fazer, vocês vão citar o quê? Que o trigo foi o produtor, o rato foi o consumidor primário e a coruja foi o consumidor secundário. E esquematizando, vocês vão fazer o quê? Vocês vão representar, vocês vão desenhar o trigo, o rato e a coruja, e vai fazer as setinhas, fazendo aí a cadeia alimentar, né? Nesse outro caso, ó, quais os animais herbívoros presentes? Os herbívoros, gente, que tá ali comendo o rato, o coelho e a cabra, que estão comendo a plantinha, ó. São, a prof vai apontar lá, vocês vão ver, né? Tem que vir com seta. São aqui, ó, esses daqui, ó, são os herbívoros que estão comendo a plantinha. Escreva uma cadeia alimentar que faz parte dessa teia alimentar. Gente, cadeia alimentar, vocês vão fazer o quê? Por exemplo, a planta, o coelho comeu a planta e o lobo comeu o coelho, ó, uma cadeia alimentar. Eu tirei dessa teia alimentar uma cadeia alimentar. Na tirinha, classifique os animais da tirinha em relação aos hábitos alimentares. O coelho, ele é um herbívoro. A cobra e o gavião são carnívoros. Na tirinha, nós temos uma cadeia alimentar. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos esquematizar classificando ela, certo? Então, nós temos lá o alface, que é o produtor, o coelho, que é o consumidor primário. Aí, nós temos a cobra como consumidor secundário e o gavião como consumidor terciário. Ok? Foi tranquilo, né? Se parasitas destruíssem a planta, o que ia ocorrer? A morte da planta. Os primeiros que seriam os mais afetados, primeiro os coelhos, que eles iam ser afetados, que nem eu ter o que comer, e afetar toda a cadeia alimentar, tá bom? Bom, gente, eu deixei pra gente fazer junto aqui o esquema do quadro, tá? Então, o que nós aprendemos? Que os componentes do ecossistema, eles são classificados em abióticos, que são os que não têm vida, e os bióticos, certo? E quais são os abióticos? Água, ar, luz, solar. E quem são os componentes bióticos? Os seres vivos. Tranquilo, né? E aí nós também percebemos que eles se relacionam, promovendo aí a existência da cadeia da teia alimentar, que são formadas por produtores, quem produz a energia,
os consumidores, que são os que consumiram os produtores, e os decompositores, que são os restos que volta tudo para a terra, fazendo aí todo o processo. E os produtores, quem são? As plantas e as algas, que são os que produzem seu próprio alimento. Lembra do ecossistema? E os consumidores são quem? Os herbívoros, carnívoros e onívoros. E os decompositores, quem são? As bactérias e os fungos. Tá bom? E as plantas que realizam a fotossíntese, que elas produzem seu próprio alimento. E as bactérias, elas fornecem o quê? Energia para glicose. Aí nós vamos fazer toda essa teia aí, ó, que é um processo que produz a glicose, a fotossíntese, tá bom? Então, esse eu deixei pra gente fazer junto justamente por isso, para ir discutindo o que nós vimos nesse capítulo aqui. Então, hoje, ciências é só isso. Nós fomos da página 124 até a 131, tá bom? Então, por hoje é isso. Beijos, até a próxima aula.